Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 7 passos que, se você percorrer direitinho, vão te levar à tua independência, seja na hora da escolha, seja na hora da manutenção da sua própria bicicleta. Então é o seguinte, se você tem medo até hoje de mexer na tua bicicleta, fica aqui comigo que esse vídeo foi feito para você. A gente vai tratar de algumas coisas muito importantes para que você se sinta mais confortável na hora de fazer manutenção na tua bicicleta, ou na hora de se arriscar a mexer em alguma coisa na tua bicicleta. Eu passei um montão de tempo da minha vida estudando manual técnico e conteúdo técnico a respeito de manutenção de bike. E isso era bem legal. Hoje, ao invés de me afundar naquele monte de livro de conteúdo técnico a respeito de manutenções de bicicleta, eu estudo vocês, a audiência da Connect. E uma das formas mais legais de fazer isso é entender, ler e entender os comentários que vocês deixam aí pra gente. E um grande fato é que eu noto pelo tom da conversa de vocês ou pelas próprias dúvidas que vocês acabam tendo muito receio ou muitos medos de colocar a mão na bicicleta de vocês. De vocês se arriscarem a fazer uma manutençãozinha ou outra, um ajustezinho ou outro. E se eu parar para pensar e fazer um exercício para entender da onde esse medo, da onde esse receio vem, fica meio evidente. Esse medo e esse receio vem dos próprios lojistas, dos próprios mecânicos, que ficam colocando medo na gente. E eu tô falando a gente porque lá atrás eu também era simplesmente um ciclista. Antes de ser lojista, antes de ser mecânico, antes de ter o Game Changer, eu era um ciclista comum. E as pessoas com certeza me colocavam muito medo e eu deixava de colocar a mão na minha bicicleta, sendo que eu gostaria muito naquela época de poder fazer algum tipo de serviço nela. E para ser bem sincero, quando eu virei um lojista e um mecânico, eu também era desse tipo que botava medo na galera. Só que eu fui descobrindo aos poucos, com o tempo, que vale muito mais a pena você instigar a pessoa a aprender a fazer algumas coisas do que você simplesmente colocar medo nela. Um cliente bem educado na questão da manutenção da bike vai ter facilidade para fazer escolhas futuras, vai ter facilidade para explicar quais são as percepções dele a respeito dos defeitos que a bike apresenta. E para mim, esse foi o aprendizado e foi a maior vantagem de todas. Eu fui capacitando os meus clientes para que eles tivessem facilidade de entender o que estava acontecendo na bike deles. Ao invés de dar medo, a gente dava incentivo. O primeiro ponto dessa jornada, o primeiro de 7, é que você se decida por isso, que você garanta que você não vai pular fora disso. Você precisa se comprometer, dar um passo adiante nesse negócio. Falar, eu vou fazer isso porque eu quero fazer. E aqui eu quero te dar algumas razões que podem motivar esse teu pontapé inicial, caso você ainda esteja na dúvida. A primeira razão é que custa muito mais barato. Isso é uma verdade. Eu venho provando vídeo após vídeo que custa muito mais barato você assumir a responsabilidade da manutenção do que você ficar carregando bicicleta para mecânico toda vez que você tem um problema. O segundo ponto é que como você mesmo faz as manutenções da sua bicicleta, e se você começar a fazer isso hoje, em algum momento você vai chegar nas manutenções preventivas, então necessariamente você vai ter um aumento de performance na sua bicicleta. A terceira razão eu acho que é a mais legal. Você já ouviu falar de estresse pós-mecânico? Então eu vou te explicar. Você pega a sua bicicleta, leva no mecânico, ela volta com o mesmo defeito ou outros defeitos que não tinham antes. Esse terceiro ponto é o ponto que você precisa evitar, é a parte mais chata do processo de levar a bicicleta no mecânico. Aí você leva, gasta dinheiro, fica estressado, não resolve nada. E o quarto ponto é que se você começar a mexer nas suas bicicletas, começar a fazer manutenção nas suas bicicletas, e você desejar fazer isso de uma forma maior, mais abrangente, você pode começar a oferecer isso para os seus amigos. Se você oferece isso para os seus amigos, é uma oportunidade gigantesca de fazer uma renda extra. Inclusive, eu comecei oferecendo manutenções para os meus amigos e era a minha forma de complementar a minha renda no final do mês. É muito importante que você se comprometa antes de ir para o segundo passo. E falando em segundo passo, o nosso segundo passo para você garantir a tua independência é você buscar o conhecimento necessário para que você possa fazer as intervenções. Não é decidir que vou fazer, compro um jogo de chave, enfio na bicicleta, desmonto a bicicleta inteira e não sei o que fazer. Não é simplesmente pegar a chave e desmontar. É você entender
entender os procedimentos, é você entender os porquês daquilo que você está fazendo, é se apoiar num método que te ensina a fazer de verdade. Procura sempre uma solução que seja definitiva. O conhecimento que você adquire é a chave para você conseguir os resultados mais rapidamente. E a nossa terceira etapa, o nosso terceiro passo é entender as ferramentas que você precisa usar na tua bicicleta. E isso daí é até engraçado, né? Porque há 2 vídeos atrás eu comecei aqui uma série de vídeos falando sobre escolhas corretas das ferramentas que sua bicicleta precisa. O meu intuito é mostrar para você como você pode escolher de maneira assertiva as ferramentas para a tua bicicleta. Como é que você pode iniciar do zero, sem ferramentas, até você ter o conjunto de ferramentas que você deseja. Fique esperto nessa série de vídeos que está muito legal e eu vou deixar 2 recomendações aqui para vocês, beleza? E aqui, quando chega nas ferramentas, eu gosto de fazer um comparativo. O conhecimento, que é o item anterior, é um arco. E as ferramentas, que é esse item que a gente está falando agora, é a flecha. Se você quer dar um tiro certeiro, você precisa de conhecimento e de ferramentas. Bom, chegando aqui você já busca informações necessárias para você trabalhar, já sabe as ferramentas que você precisa e está motivado e comprometido a fazer diferente. E está parecendo um bom cenário, né? Então o que falta? Falta um plano de ação. O quarto item é você fazer um plano de ação para que você siga e trabalhe de uma maneira que seja programada e não simplesmente desenfreada, como as pessoas costumam fazer por aí. Nesse plano de ação você pode se questionar o quanto você vai gastar em ferramenta, quando é que você realmente vai começar essa parada, em quanto tempo você quer se capacitar para mexer na bicicleta inteira. Na hora de começar o mão na massa para valer, você vai fazer manutenções o quê? Preventivas ou corretivas? A minha sugestão é que você comece pelas corretivas. Sem um plano de ação, não adianta nem arco e nem flecha. Não adianta ter ferramenta, não adianta ter conhecimento, se você não tem um plano de ação para seguir. São muitas abordagens, são muitos assuntos, são muitas habilidades que você vai desenvolver durante um processo de manutenção. É importante que você tenha mapeado, que você tenha planejado, que você tenha por escrito quais são as etapas que você vai cumprir. Feito tudo isso, eu vou sugerir que você mapeie todos os problemas que a sua bike apresenta. Se você tem dificuldade e não consegue entender quais são os problemas, eu vou deixar uma sugestão de vídeo aqui que eu te ensino a fazer uma checagem rápida e objetiva para sacar quais são os problemas principais que sua bicicleta apresenta. Depois que você mapeou esses problemas todos, você vai realmente começar a primeira manutenção. Como eu falei antes, primeiramente a corretiva. Você tem um problema de transmissão? Olha para a transmissão da sua bicicleta, entende o que está acontecendo, segue o procedimento que você estudou, segue o calendário que você planejou e trabalha em cima dela. E aí então você vai para os demais sistemas. Fazendo os sistemas todos separados, um por um, fica muito mais fácil de você fixar o conhecimento e muito mais difícil de você se assustar com aquele montão de peça desmontado na tua bancada. Depois do quinto passo, que são as manutenções corretivas, você pode ir para o sexto passo, é o penúltimo passo. E o que a gente tem que aprender aqui? A gente precisa aprender a ter atitudes preventivas na bicicleta da gente. E quais são as principais? O que eu acho que é importante? Você precisa entender que precisa lavar a bicicleta. Não dá para andar com a bicicleta porca o tempo todo. Você precisa entender também que se você não lava a bicicleta, você tem que pelo menos lavar a relação dela antes de reaplicar um lubrificante. Não adianta você jogar lubrificante em cima de sujeira. Um outro ponto muito importante que passa batido e é uma das chaves para você reduzir custo é você aferir os consumíveis da tua bicicleta. Sua bike tem pastilha de freio, pneu, corrente, fluido de freio. Sua bike tem um monte de consumíveis que você pode acompanhar a partir de agora e diminuir os seus gastos aí. E além de diminuir gastos, você consegue prever esses gastos se você sabe mais ou menos quanto você roda e quanto tempo essa peça costuma durar contigo. E um outro pontozinho que é uma atitude muito bacana é você pedalar respeitando a tua bicicleta. Nada de ficar trocando marcha, pedalando forte na hora de trocar marcha. Nada de ficar socando a bicicleta com fim de curso. Se você está numa prova, é uma situação diferente. Se você está no dia a dia, quanto mais você privar a tua bicicleta de sofrer, menos ela vai dar pau. Menos ela vai custar para você. Menos ela vai quebrar a peça.
para limpeza, para aferição dos consumíveis, para lubrificação e algumas dicas de pedalar de uma maneira mais preventiva, eu vou deixar uns vídeos aqui na descrição desse daqui com uns links que são bacanas, que vocês clicam lá e vão direto para os vídeos, beleza? E eu arrisco dizer que se você chegou até aqui e cumpriu os 6 passos anteriores, você está preparado para entrar no universo que é muito mais bacana. Esse universo, ele é um lugar com mais performance e com menos custo. Você acabou de pousar no universo da manutenção preventiva. Nas manutenções preventivas, você vai trabalhar de maneira preventiva. É antes de você quebrar alguma coisa. Você sempre trabalha antecipando. Então é aqui que entram as revisões básicas, as revisões completas, as revisões de sistema de freio, tipo sangria, as revisões de suspensões. E por que eu coloco freio e suspensão em preventiva? Porque raramente existe a possibilidade de você fazer uma manutenção preventiva nesses dois sistemas. São sistemas que, se você fizer as manutenções preventivas, eles não vão quebrar, a não ser que você tenha um problema de defeito de fabricação, a não ser que você caia, tenha um defeito realmente físico ali. Então, é muito legal quando você chega aqui, porque além de prever tudo, sua bicicleta já está arrumadinha, porque você já consertou tudo que precisava consertar lá no item 5, você já aprendeu a trabalhar, a ter atitudes preventivas e agora você trabalha as revisões preventivas, reduzindo o custo e aumentando performance. Esses 7 passos que eu coloquei aqui foram os 7 passos que eu tive que passar para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei. Esses 7 passos é o que eu ensino para os meus alunos lá no Game Changer. É claro que quando foi comigo eu demorei anos para conseguir enxergar esses passos e seguir eles de uma maneira mais assertiva. Mas hoje eu tenho claro na minha cabeça e faço questão de dividir isso com vocês. Pega um papel e uma caneta e anota esses 7 passos que eu vou deixar aqui. Anota esses caras. Por quê? Para que você se programe, para você passar essas etapas devagarinho, sem pressa, um degrau por vez. Você já não aguenta mais ouvir eu falando a mesma coisa. Mas você precisa passar um degrauzinho por vez. Anota esses caras aqui e coloca na prática, que você vai ver a diferença acontecendo. O primeiro passo é decidir, é optar por fazer isso tudo. Então, dê o primeiro passo. Depois que você deu o primeiro passo, você abaixa a cabeça e trabalha em função de chegar no 7º passo quanto antes. Quanto antes você chegar, maior a sua redução de custo, maior o teu aumento de performance. Vamos para cima! Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aqui no canal. Hoje foi um videozinho muito mais filosófico, muito mais teórico do que prático, mas totalmente necessário para você entender que existem passos que você pode seguir para chegar no teu objetivo final, beleza? Espero que vocês tenham curtido e a gente se encontra numa próxima. Valeu!